ou a Palmária, né, o povo pomerano, compreender esse país que já não existe mais, também é importante para a constituição da história do estado de Rondônia. Então, cada estado, ao compreender territorialmente, historicamente, a sua dimensão de constituição nacional, acrescentar esses temas, esses conteúdos no currículo escolar para fortalecer, para engrandecer a identidade cultural do seu povo. Então, cada estado teria aí uma contribuição fantástica a dar. No caso aqui do Amazonas, onde eu estou, que está na fronteira com a Colômbia e Peru, principalmente, a história dessa tríplice fronteira, né? Desses países, desses povos, dos contextos históricos, econômicos. Então, é super importante que as disciplinas, língua portuguesa, história, geografia, artes, né, trabalhem de forma articuladas para trazer à luz os vários temas que correspondem ou que correspondem à especificidade geográfica de onde o estudante está inserido. Acho que essa é a parte principal. E o governo federal está atento a isso com a flexibilização do currículo. Então, compete aí os entes federativos, sobretudo o governo federal criar, o governo estadual também reaproveitar e criar as leis, e o governo municipal para adotar o estudante de conteúdos inerentes à sua própria constituição enquanto sujeito, enquanto cidadão, enquanto homens e mulheres, dentro das várias áreas de formação. E entender isso é interessante porque há uma perspectiva de integração mundial dos quais os conteúdos didáticos eles podem ser articulados nesse processo de inclusão, de fazer a graduação, o mestrado, o doutorado, nesses outros países que nós temos conexão. Portugal é um que já aceita o nosso sistema de Enem. A Espanha também estava estudando essa possibilidade. E outros países estão aprendendo com o Brasil como é que faz esse processo. Recentemente, os alunos, os egressos, né, das licenciaturas, fizeram um provão docente. E o que é esse provão docente? Todo o conteúdo de formação em uma única prova cansativa de aferir o conhecimento. Ou seja, o que é que estamos ensinando para os professores e o que esses professores vão ensinar nas redes estaduais, municipal e particular de ensino. Então, observe que o contexto histórico e geográfico ele caminha junto com a proposta de desenvolvimento de um país cuja população ultrapassa 200 mil habitantes e a possibilidade de inclusão nesse universo das tecnologias e da abertura das fronteiras para quem muito domina os conteúdos. Então, a parte histórica é, sem sombra de dúvida, fundamental que possamos desenvolver cada vez mais. Ok, perfeito. Uma colega minha vai entrar aqui também, porque ela vai estar fazendo anotações lá, mas aí ela não vai, no caso, nem comentar na nossa conversa, não. Certo? Certo. Seguindo as nossas perguntas, temos aqui quais riscos uma sociedade corre ao ignorar ou distorcer o seu contexto histórico na formação de políticas e projetos futuros? O primeiro prejuízo é o apagamento da memória. E esse apagamento da memória fragiliza a sociedade como um todo. Nos foi propositalmente apagada a memória dos vários povos negros que aqui estiveram. Então, se formos perguntar para os jovens sobre a origem da população negra, é mais fácil falar a população africana, e aí se apaga o povo de Angola, o povo da Nigéria, o povo do Benin, o povo da Costa do Marfim. Então, tem vários povos de origem africanas aqui no território brasileiro
que a memória foi apagada. E ao apagar essa memória, nos foram impostas a memória do português, do espanhol, do francês, do holandês, entende? Então, como é que cada país branco, europeu, nós sabemos que influenciaram aqui o território brasileiro, mas nós não sabemos quais povos africanos contribuíram com a memória e formação do país, que tem a maior parte da sua população auto-identificada como negra e parda. Somos 51% da população, 52% da população, mas nós não sabemos com exatidão de qual parte da África nós somos descendentes. Então, se você for imaginar isso para uma parcela significativa, que só vai ter acesso a esse registro se fizermos o exame de DNA para sabermos a origem de cada um de nós enquanto indivíduo, mas não enquanto povo, enquanto coletivo. Embora eu saiba que a minha mãe, meus tios, primos, ainda vivem em um quilombo lá na Bahia, eu não sei lhe dizer com exatidão qual é a minha origem étnica quando se trata do território africano. Então, o Brasil tem uma dívida histórica com os negros e negras em função disso. O correto seria pensar um exame de DNA em massa com essa população negra para a gente compreender de qual parte a negritude nossa ela é constituída. Me entende? E é muito mais fácil a gente ter essa identidade quando as pessoas, por exemplo, sabem a origem, vamos supor, aí em Rondônia, por exemplo, que é um estado formado a partir da colonização, e essa colonização, muitos vieram do sul e sudeste do Brasil, sabe muito bem qual é a sua origem enquanto italiano, enquanto português, enquanto espanhol. Então, aí em Rondônia é muito fácil as pessoas se identificarem. Ah, minha origem é tal país, mas os negros não têm esse direito. É a primeira reflexão que temos que fazer, né? E depois expandir isso para a parte majoritária do território brasileiro, daquelas pessoas que se auto-identificam como negros, negras, pardos. Seria um lucro. A outra parte é a identidade indígena, né? Como essa identidade indígena ela foi mantida, primeiro, a partir da fuga da zona de contato. Então, compreender a história de cada povo indígena é importante porque alguns povos indígenas não falam mais a língua materna. E um dos critérios, entre aspas, de demarcação de territórios indígenas para as terras indígenas, para os povos indígenas, uma das perguntas é um povo que ainda fala a língua indígena? Quer dizer, se o aspecto linguístico é um dos critérios de demarcação da terra, por que não dá o direito de quem se auto-identifica indígena, dentro do seu grupo de pertencimento, um processo de formação histórica e linguística para o resgate dessas línguas e assim assegurar o direito desses povos a terem um território aí com a utilização da sua língua materna, cooficializando essas línguas. Então, nessa parte de prejuízo ou danos que você se refere, já pode citar indiretamente aí dois, né? O meu direito de ter um visto, talvez, de cidadania de um país africano, que eu não sei qual, diferente de alguém que é descendente de italiano, que pode ter um visto de cidadania desse país. Então, ao negro não é dado esse direito. Falando de terra, dar as terras aos indígenas, ou tirar as terras indígenas dos grupos que não falam a língua, porque estão no contexto urbano, é o segundo ato de massacre que se dá para esse povo que já perdeu suas terras no passado, perdeu sua história, se dá para esse povo que já perdeu suas terras no passado, perdeu sua história, porque eles foram dissipados, outros foram dizimados. Então, vamos imaginar um Brasil que teria origem indígena, teria uma segunda origem africana e depois uma terceira origem dos povos que vieram como convidados para ocupar, para desenvolver
as suas atividades agrícolas, agrárias, ganhando terras, e que hoje forma o lastro da população brasileira tratado com 2 pesos e 2 medidas. Se a escola não trabalha essa valorização da memória, qual o papel da escola? Agora vamos imaginar como é que eu formo um cidadão que é produto da miscigenação que aconteceu aqui no território brasileiro, sem dar a ele o direito de compreender a sua própria história. Ele sabe minimamente que o Brasil é formado por 3 raças. Tá, mas e daí? E as minhas especificidades? E o meu DNA que corre na minha veia, quem é que fala dele? O biótico, né, e o fenótipo, eles vão ajudar de alguma forma. No entanto, eu acho que o cidadão tem direito de compreender um pouco dessa história. Existe um jargão, que talvez não seja nem o correto, o complexo vira-lata, né? O famoso caramelo, que não é nem uma raça nem outra. Assim é o povo brasileiro. Nós não somos uma raça ou outra. Somos esse caldeirão de raças que aqui estiveram presentes no passado e que contribuem com essa característica e talvez um aspecto positivo para que a gente não repita aquelas atitudes que aconteceram na Europa. Aqueles campos de concentração, o que está acontecendo atualmente na Palestina, com todo respeito a quem pense diferente, porque ali é um genocídio, né, que está acontecendo com os palestinos. Então, isso tudo, o que aconteceu, o que acontece em vários países africanos também, que essas sociedades estão em conflitos, mas muitos desses conflitos que a gente vê hoje, dos 34, 35 conflitos ativos no mundo hoje, uma boa parte desses conflitos que estão acontecendo em escala minoritária, mas que morre muita gente, muitas crianças, muitas mulheres, são conflitos étnicos, são conflitos territoriais. Só depois aparece conflito de natureza econômica em função da compreensão da tecnologia de hoje, que são os conflitos pelas terras raras, que a gente observa muito ali na Ucrânia. A Rússia está invadindo a Ucrânia exatamente por quê? Porque precisa de terra rara, precisa de terras agricultáveis para o desenvolvimento do seu polo e seu projeto de expansão territorial. Outros países de conflitos no Oriente Médio e na Ásia e na África não aparecem porque são conflitos étnicos. E enquanto conflito étnico representa dizer a necessidade de compreensão histórica desses povos. Compreensão histórica desses povos. Sem a gente compreender essa dimensão histórica, dificilmente vamos compreender quem nós somos e o ganho para a economia quando se trata de atividade cultural, de atividade turística, de atividade religiosa, marcada pela sociodiversidade. Então, de uma forma geral, perde a compreensão econômica de um grande mercado cultural do futuro, pautado no turismo, na gastronomia, na história do outro como capital turístico, como capital econômico. Certo, uma parte importante que o senhor falou aí que me chamou a atenção foi a ideia de ser trabalhado dentro das escolas, né? Esse estudo sobre a origem de fato, porque muitas vezes isso não é trabalhado nas escolas e assim a criança cresce e se desenvolve sem entender de onde veio as suas raízes, de onde veio a origem, de onde veio a maioria dos costumes que ela tem, ela não sabe de onde veio. Então, é muito importante realmente isso ser trabalhado dentro das escolas. Aqui, por exemplo, o trabalho que a gente está fazendo, de buscar conhecer, buscar pesquisar essa ideia e essas raízes, né, da onde o povo brasileiro veio. Como o senhor mesmo falou, não é um grupo que veio de um local específico ou de um grupo específico, é uma mistura. É um pouquinho de cada que formou essa população brasileira, que formou a cultura brasileira em si é formada, né, por um pouquinho de cada, uma cultura de cada que cada um trouxe de um local que assim formou essa cultura brasileira. Então, realmente é muito importante a gente estudar isso dentro das nossas escolas. Foi uma parte que me chamou bastante atenção. Então, descendo um pouquinho mais nas nossas perguntas, a gente entra num contexto linguístico agora.
que é como o fato de existirem diferentes línguas e modos de falar podem ajudar ou dificultar a convivência entre as pessoas. Assim como o senhor falou que aí tem diferentes línguas, né? Tem diferentes formas de falar realmente. Eu acho que essa daqui o senhor vai gostar, que é como essas diferentes línguas podem ajudar ou dificultar essa convivência. Bom, eu vou primeiro retomar só um pouquinho do item anterior, mas que envolve também Não, esse à aspecto, essa vontade. pergunta. Pode ficar à vontade. Eu fiz uma pesquisa agorinha, enquanto você formulava a sua questão, e eu respondia a outra questão, pegando o sobrenome de vocês dois que estão na conversa. Olha a origem de vocês. Já fizeram essa pesquisa? Ao fazer, vocês vão se surpreender. Uma origem é francesa, a outra origem é alemã. A sua, por exemplo, Matheus, tem um processo histórico marcante para o território brasileiro. Você vai ver que, dentro da perspectiva familiar em Rondônia, isso fica claro nos sobrenomes de cada um e cada uma dos jovens que estão. Isso prova que a escola, enquanto produtora de conhecimento, automaticamente tem um papel importante. E que nós não encontramos isso, pelo menos aqui em menor escala, no Amazonas. Na Bahia nós não encontramos isso. Encontramos as origens mais territorial local, porque muitos são Silva, Santos. Então, aí teve aquela mistura do território brasileiro. No caso de Rondônia, não. Imagina se o estado de Rondônia faz um mapeamento e o estado de Rondônia institui uma política para que os municípios também os façam um mapeamento da história desses territórios, estadual e municipal. E logo em seguida resolve dinamizar a grade curricular, colocando o francês como segunda língua, o alemão como segunda língua, o italiano como segunda língua. Obviamente, a escola ia obrigar a universidade a formar professores de francês, de alemão, de italiano, sem contar as outras línguas. Leva isso para a escola, vocês seriam poliglotas, porque traria uma perspectiva histórica, cultural, de cada povo, de cada parte do país que deu origem ao estado de Rondônia, ao município de Cacoal. Então, a língua é o principal veículo que marca a constituição de um território e de um povo. Quanto mais diversificado for esse povo e mais culturalmente, imagina aí que o Estado e o município, depois dessa política linguística, depois do mapeamento, instituem uma política linguística e isso coloca um povo multicultural, resolve fazer uma festa, em parceria, em homenagem a esses povos que dão sustentabilidade sociológica e cultural a estes municípios. Resolve ainda fazer parcerias com os consulados e as embaixadas desses povos que estão no território aí constituído. Imaginou que riqueza não seria? Agora vamos acrescentar um tempero, que são os povos originários. Imagina ainda, uma vez que Cacoal tem Cinta-Larga, Saquirabiá, os Mequens, os Apurinães. Imagina, resolve fazer um encontro dos povos indígenas, mostrando a cultura, a riqueza, os povos suruís também, para não esquecer, não ser injusto, né? Então, toda essa sociodiversidade, o turismo em terras indígenas, a compreensão, a imersão nessas línguas indígenas. Então, calcule que o Estado, o município, teria condições de assegurar um patrimônio cultural muito forte e de diferentes vieses, para diferentes finalidades artística-cultural. A língua, enquanto mecanismo de valorização da cultura, que durante algum tempo foram proibitivas, representa aí uma conexão
geográfica com outros países, de forma muito fantástica. E ainda temos muito a contribuir. Tanto nós, academicamente, quando você se terminar essa sua formação ligada à agropecuária, compreender como é transmitido os saberes pelos indígenas, falantes das próprias línguas, pelo povo pomerano, que ainda mantém a sua língua. Observe que o povo pomerano aí ainda tem a prática agrícola muito forte, ainda tem a língua muito forte, tem a cultura muito forte. E a cultura só é forte porque a língua é forte. No nosso caso, a língua portuguesa, ela vem com uma identidade de nação, de herança da colônia, como ex-colônia, mas, no entanto, nós não estamos efetivamente conectados a Portugal, pelos traços, pelas características culturais. As comunidades de terreiros, por sua vez, sobretudo da nação Queto e Iorubá, que fala a língua Iorubá, conectada ao Benin e à Nigéria, ainda é muito forte. E essa conexão é forte porque mantiveram as línguas dentro das comunidades de terreiro. E isso possibilita uma conexão com o continente africano, em especial o Benin, a Nigéria, né, e os países iorubais, que vai somar 200 mil falantes da língua no mundo inteiro. Olha como essa conexão a partir de um elemento se constitui como uma ferramenta importante de encontro ao outro território e a vinda do outro território. As pessoas que vêm da África, sobretudo nos dias de hoje, e encontram-se em casa porque quando se percebe que dentro das comunidades de terreiro, a língua materna iorubá ainda é falada. Entende? E isso representa uma riqueza da salvaguarda cultural que o Brasil conseguiu manter. As duras penas, mas ainda mantém essa identidade cultural e linguística. A língua é super importante. E exatamente projetos que visam identificar e reconhecer essa dimensão se faz importante. E isso gera além da sociodiversidade, um patrimônio que vai deixar para gerações futuras, né? Ainda que outras e outras gerações possam vir e retomar esses trabalhos de reconhecimento, sobretudo quando se co-oficializa as terras indígenas. Uma experiência que você perguntou diretamente, o IBGE mostrou isso recentemente. Nós temos aqui na região do Alto Solimões vários povos indígenas. O Ticuna é a maioria, o Cocama, depois os Cambebas, o Itoto é o menor povo que nós temos aqui, porque tem conexão com a Colômbia. É um povo brasileiro colombiano. Os Ticunas, por exemplo, é brasileiro, é colombiano e é peruano. E essa dimensão de fronteira nacional, a língua é apenas um elemento que vai variar dos português como o nosso português, dito, falado em cada uma das regiões do Brasil. A gente vai encontrar esses povos aqui. Nós temos ainda, aqui próximo, no município vizinho, Atalaia do Norte, que estava aí entre os 10 piores municípios no IDH, que tem uma riqueza linguística muito grande. É uma terra indígena que ainda tem povos isolados, e nessa terra indígena que tem povos isolados, falam-se 7 ou 8 línguas. Ou seja, 7 ou 8 povos divididos num território tradicional e que conseguem dialogar muito bem um povo com o outro. Mais ao norte daqui de onde eu estou, na área de São Gabriel da Cachoeira, com 23 povos indígenas, eles criaram o Nhengatu. É uma língua comum para todos os povos na área ali de São Gabriel da Cachoeira e Santa Isabel do Rio Negro. Então, imagina 20 povos, cada um com a sua língua materna e uma língua que consegue dialogar com todas as outras. Isso não foi um pesquisador que inventou e levou para eles. Foram os povos indígenas lá na região de São Gabriel da Cachoeira que resolveram desenvolver essa língua no dia a dia.
e que o Brasil ainda não reconhece por completo. Se eu não me engano, tem uma iniciativa da Rosa Weber, se eu não me engano, foi a Rosa Weber, a nossa ministra, que esteve aqui para entregar a Constituição Federal na língua indígena, em Ngatu, que é a língua universal dos povos indígenas do Rio Negro. E agora precisa fazer essa reparação histórica com a língua ticuna. Pasme, a língua ticuna, ela já tem uma versão em uma das Bíblias de um dos grupos evangélicos que chegou aqui nessa região, conseguiu levar alguns indígenas e tem a língua indígena já constituída em um documento religioso como a Bíblia, mas não tem na Constituição Federal. Então, como é que aparece a velocidade, né, para fazer esses documentos? Observe, São Gabriel do Rio Negro, aqui no estado do Amazonas, tem uma língua comum para 20 povos. Já tem uma Constituição Federal na língua deles. Os chicunas, 51 mil falantes, já tem uma igreja evangélica que traduziu ou fez uma versão da Bíblia na língua ticuna, para o convencimento e catequização desses povos indígenas para a sua conversão religiosa. Mas não tem a Constituição Federal na língua ticuna. Acontece que há uma violência simbólica porque você tem ou você encontra uma universidade, um instituto técnico federal, uma rede de ensino que ministram aula formando e educando os povos chicunas somente na língua portuguesa. Se isso não é uma violência simbólica, isso é o quê? O Estado não é capaz de ofertar e assegurar a língua ticuna como segunda língua, instituir nas escolas a formação plena na língua ticuna, para que oportunize o povo ticuna a entrar na universidade com o direito de falar a sua língua e voltar para o sistema de educação indígena ticuna, sabendo, dominando os componentes curriculares na própria língua materna. Então, se a gente for observar, é uma violência que o Estado comete contra esse povo. E assim como comete com os outros povos. As iniciativas de cooficializar as línguas, quer dizer, a prefeitura dizer que reconhece aquele povo, a sua diversidade sociolinguística daqueles povos do seu território e devolver isso para o sistema de educação. O Estado do Amazonas, o Estado de Rondônia, fazer o mesmo com as línguas que existem nos seus territórios, cooficializando, transformando essas línguas em línguas oficiais dentro do sistema de educação. Obviamente, vai formar um povo sociolinguisticamente falando, diversificado. Porque é o povo suruí falando a língua suruí e ensinando a língua suruí como professor de suruí na diversidade linguística nas escolas da ilha de Rondônia. Nós, aqui no Amazonas, os pataxós lá na Bahia, tá vendo? Os munduruku aqui na fronteira com o Pará. Então, isso ia colocar o Brasil como um país de uma sociodiversidade linguística muito forte. O medo disso, indo para a história, é fazer o que está acontecendo com a Rússia de novo. Os ucranianos que moravam na fronteira com a Rússia falam o russo como segunda língua. Isso fez com que o presidente da Rússia se sentisse muito próximo e tentar invadir esse território como invadiu, atribuindo ao povo falante russo a cidadania russa, alegando que eles falam russo. Lá na França, tem grupos separatistas porque ainda mantém as línguas maternas deles, que não é o francês. A mesma forma, na Espanha, você vai encontrar povos no norte do País Basco, por exemplo, que falam basco dentro do território espanhol, dada o processo de colonização, buscando a sua independência também.
Então, você vai encontrar isso em vários lugares do mundo, onde a língua, enquanto instrumento de dominação no passado, hoje é um instrumento de resistência, e esse instrumento de resistência pode provocar cisões políticas que vai se reverberar em cisões geopolíticas a ponto de um conflito. Taiwan e a China são dois outros grandes exemplos. Taiwan se sente independente, com a língua própria, com cultura própria. A China sente que Taiwan é província dela. Há uma proximidade linguística muito grande dessas perspectivas que eu estou te descrevendo. Eu falei para você, no caso nosso, de um país pacífico, e que ainda brigamos, ainda na perspectiva territorial e cultural, para países que estão aí numa dimensão de conflitos mais intensos, conflitos armados, conflitos ideológicos e principalmente conflitos tecnológicos. Porque a China não invade Taiwan, porque Taiwan é o coração na elaboração de chips e microchips de grande valor. Esse material para o mundo todo. Ainda que não tenha as terras raras e precise comprar de fora para poder fazer os chips que vão desde equipamentos para equipamentos médicos, cirúrgicos, como para equipamentos do nosso dia a dia, um computador, um celular que mede pressão, e, enfim, todos esses componentes eletroeletrônicos. Tudo isso para falar que a língua é importante territorialmente, geopoliticamente falando. Uma parte também que o senhor falou que me chamou a atenção foi dessa língua que foi desenvolvida em conjunto desses vários povos que desenvolveram essa língua para a comunicação entre eles. Aí eu fiquei aqui imaginando como deve ser rico isso, como deve ser rico o conhecimento entre esses povos, porque eles conseguiram se desenvolver uma forma de se comunicar entre eles, assim, compartilhar a cultura que cada um tem com uma língua que todos ali conseguem entender. Então, como deve ser rico esse local, porque todos têm acesso ao conhecimento e à cultura de um povo ao outro através dessa língua. E como o senhor mesmo falou, não foi um pesquisador que criou e foi lá e deu essa língua para eles se comunicar. Como foi criada ali por eles, deve ser meio que uma mistura de cada língua, então deve também ser uma língua muito rica, que pegou um pouquinho de cada um e assim formou uma língua que todo mundo entende. Então eu fiquei pensando nisso, de como deve ser rico o conhecimento cultural desse local. Isso. Eu acho que vale a pena você pesquisar enquanto aprendiz de língua portuguesa aí na escola. Você vai encontrar aí São Gabriel da Cachoeira. Pesquise por esse termo. Vou salvar você vai encontrar aqui. O Negatu, que é uma das línguas mais faladas no Brasil. Vou deixar Ela está entre as top 5 ou top 10 línguas indígenas mais faladas. É São Gabriel? Isso, da Cachoeira. Ok. Cachoeira. Ok. Deixei aqui, mais tarde eu vou pegar para dar uma pesquisada. Me interessei nesse contexto. Beleza. Mas tá, seguindo aqui a nossa perspectiva. Traz aqui, a gente já foi, né, de seguir no contexto linguístico, como pode facilitar ou dificultar, a gente passou já por isso. E de que forma a língua ajuda a manter viva a cultura e as tradições de um povo? De forma muito rica. A coesão social é a primeira, né? A língua ela é fantástica. Os valores culturais, os valores familiares, a perspectiva e concepção de grupo, de unidade. Então, essa daí é a mais fácil de todas. A língua é o principal veículo da cultura. Não existe outro padrão que não seja a língua, né? E querendo ou não, a gente já está respondendo ela desde o começo da conversa. Muito rico ainda. Aqui, quando você encontra crianças que já nascem em contexto cultural, linguístico definido. Então, você encontra aqui muita gente que fala muito bem espanhol, outros falam muito bem o espanhol e a língua materna, no caso dos chicunas, né? Entendem o português,
que falam muito a língua ticuna. Então, isso é muito bom. É. Em tese, a gente já estava conversando sobre isso, né, dessa riqueza desde o começo, né, da nossa conversa. E querendo ou não, a língua ela é muito importante para manter vivo a cultura de um povo. Então, E a noção de pertencimento. exatamente. Então, seguindo para a próxima já. Como saber ou não saber se uma língua pode influenciar a participação das pessoas na sociedade, na política e na economia? Na política, falta representatividade e mobilização social. Então, você vai ver povos que não elegem seus parentes e políticos cooptando os falantes dessa ou daquela língua. As legendas políticas deveriam ter essa perspectiva de instituir uma certa representatividade sociolinguística nas suas bancadas. Ou seja, se vai ter, como tem hoje, né, os partidos políticos têm aí uma cota para ter mulheres na política. Então, provavelmente, no futuro, talvez se exija algo parecido a partir dos dados desse censo. É uma coisa menor, porque é muito espacializado, né? A economia para esses povos está numa dimensão menor do que uma escala de produção majoritária, de indústria, de comércio. Então, no comércio, ele pode ser utilizado como uma estratégia para assegurar o outro o acesso àquele serviço e produto. Então, por exemplo, você vai num grande banco em um território que tem uma língua viva, dinâmica, e aquele cidadão que fala aquela língua que está viva e dinâmica, quando vai aí no banco e não tem ninguém que fale a sua língua, como é que ele vai ter acesso a serviços e atendimentos? Vamos imaginar que a gente vá na Alemanha e não fala a língua materna. Automaticamente vamos nos sentir excluídos desse processo se não tiver um intérprete. Não é isso? Então, a língua vai ter essa função. Eu estou lidando com o país, mas no nosso caso, Tabatinga, São Gabriel do Rio Negro, ou até Manaus, o direito a ter um falante das línguas indígenas nos serviços públicos, pelo menos. Né? Um colegiado de intérpretes para poder facilitar o acesso àquele conteúdo, àquela informação para o falante da língua materna, cooficializada, por exemplo, ou não. Ou seja, eu precisaria de um tradutor nas minhas aulas de geografia cultural, de geografia econômica, de geografia regional, para o meu aluno ticuna, que fala ticuna, e que não vai entender, talvez, os meus conceitos de língua portuguesa, como ele se materializaria na língua ticuna para ele explicar para os futuros estudantes dele, já que vai ser professor, dentro do princípio sociolinguístico que é da natureza dele. Então, a língua tem esse poder, mas, ao mesmo tempo, tem esse processo de exclusão que precisa ser visto pelo Estado. Talvez esse censo seja o marcador sociolinguístico para essa dimensão. Certo. Falamos na política, na economia e também na sociedade, né? Que é o acesso às políticas públicas, né? Teria alguma outra dimensão? Não, acredito que não. Mas, certo, aqui a gente realmente consegue ver essa importância desse envolvimento, como o senhor mesmo falou, dos alunos nesse contexto de língua, né? Esse contexto linguístico, dos alunos ter o conhecimento e o acesso a esse conhecimento, realmente, propriamente dito, realmente a língua, né? Essa cultura, eles ser mergulhados também nessa área dessa cultura. Então aqui a gente pode já seguir para a próxima, que a gente segue para a última do sociolinguístico para essa dimensão. Certo. Falamos na política,
na economia e também na sociedade, né? Que é o acesso às políticas públicas, né? Teria alguma outra dimensão? Não, acredito que não. Mas, certo, aqui a gente realmente consegue ver essa importância desse envolvimento, como o senhor mesmo falou, dos alunos nesse contexto de língua, né? Esse contexto linguístico, dos alunos ter o conhecimento e o acesso a esse conhecimento, realmente, propriamente dito, realmente a língua, né? Essa cultura, eles ser mergulhados também nessa área dessa cultura. Então aqui a gente pode já seguir para a próxima, que a gente segue para a última do contexto linguístico, a última pergunta desse contexto. Em que sentido as diferenças de fala entre grupos podem mostrar e até aumentar a desigualdade social e cultural? Desculpa, você pode repetir a pergunta? Claro. Em que sentido as diferenças de fala entre grupos podem mostrar e até aumentar as desigualdades sociais e culturais? Bom, isso é muito comum quando se está demarcando terras. Da mesma forma, isso é muito comum quando temos um processo de migração forçada, né? Observamos, por exemplo, na migração dos haitianos, quando teve o terremoto, alguns anos atrás. Estamos vivenciando hoje com a migração dos venezuelanos. Rondônia vivencia muito isso com a migração dos bolivianos. Então, automaticamente, a sociedade, com uma carga de preconceito e intolerância, a língua do outro. Então, quando se vê que é um sotaque espanhol, se fecha as oportunidades. Mas quando o sotaque é norte-americano, do inglês, por exemplo, de um francês, é tido como turista, é gringo. Então, esse aspecto de ser gringo, ou ser, como é que coloca, ou ser imigrante, né? Isso dificulta um pouco a perspectiva sociológica do porquê daquele processo de migração ou processo de mobilidade dos estrangeiros no Brasil. No caso das línguas indígenas, se dá em uma escala pior, porque há um processo de inferiorização do outro. É índio. É índio. Então, não tem emprego. Se você for observar, você não encontra atendentes indígenas nas lojas. Por que a gente não encontra nos supermercados? Em lojas, em grandes redes varejistas, por que não tem esses representantes falantes dessas línguas? Talvez porque há ainda no Brasil, o Brasil não conseguiu superar o racismo estrutural, do qual a língua é um sinalizador, a língua é um veículo de identificação. Olhar para o sujeito, ver os seus traços, ajudam a compreender a diversidade. Mas quando se fala, aí há uma barreira que é posta. E isso vale para tudo. Às vezes, quando o governo quer demarcar uma terra para vários povos, também tem esse problema. Mas a perspectiva de união, de integração é grande, que às vezes os povos indígenas conseguem dialogar, porque precisam de uma terra demarcada. E esse processo de demarcação, a língua é uma barreira. E vou demarcar uma terra indígena para quais povos? Né? Quando se demarca para 3, 4, 5 povos, o Vale do Javari, por exemplo, demarcada para mais de 8 povos, fora os isolados. É uma terra gigantesca. A primeira ou a segunda maior terra indígena do Brasil. Um potencial gigantesco para a mudança tecnológica nesse processo de captação de carbono. Mas há uma sociodiversidade que precisa ser dialogada naquelas línguas faladas. Entende?
Então, a língua ela é esse processo todo que você está vendo aí. O Brasil tem que ver essa diversidade como patrimônio e não como ônus. Quando vê essa diversidade sociolinguística como patrimônio, demarcar as terras e, a partir daí, buscar processos de desenvolvimento, o Brasil melhora enquanto nação. As cidades melhoram enquanto espaço cosmopolita. Imagina quantas línguas não são faladas em países, em cidades cosmopolitas. O Japão tem cidade que tem 10 mil brasileiros. Uma cidadezinha no Japão, 10 mil brasileiros. A colônia de brasileiros se vê muito bem representada. Fora as outras línguas que temos lá também, em outros países, né? Não deve ser visto como barreira. Certo, perfeito. Bom, agora a gente já dá sequência às nossas últimas 3 perguntas, que é no contexto cultural. Então, já chegando para o nosso final da nossa conversa, né? Que nosso tempo também está começando a exceder já. Então, agora a gente entra no nosso contexto cultural. O questionamento é o seguinte: como valorizar e preservar a cultura ajuda as pessoas a se sentirem parte de uma comunidade? Elementar, meu caro Matheus e Luana. A cultura, ela é o que tem de mais rico como elemento de agregar pessoas. Vamos imaginar uma comunidade religiosa, a Igreja Católica. Quando ela se instala, vem pessoas de diferentes bairros, que a partir daquela igreja se sente pertencente a uma nova ideia de comunidade. Está todo mundo ali, devoto daquele santo, comunhando, compartilhando aquele espaço religioso. Mas se a gente for observar territorialmente, quem mora no bairro chique e quem mora na periferia no bairro, trocar conhecimentos, trocar informações e provocar as ajudas mútuas. Isso unifica toda uma comunidade cristã em todo o território. Essa comunidade cristã, ela vai reconhecer numa outra modalidade cristã enquanto comunidade. E aí eu me refiro os católicos e os evangélicos, que são comunidades diferentes. E observe alguns momentos onde essas duas comunidades, que têm uma linguagem comum, que é a fé cristã, como elas estão presentes, por exemplo, na Marcha para Jesus, que hoje é uma das principais fontes econômicas de uma das grandes cidades no Brasil, a cidade de São Paulo, na movimentação, na geração de emprego e renda. É o que é hoje a Marcha para Jesus. Quantos milhões não é investido na cidade e quanto esses milhões investidos devolvem na geração de emprego e renda naquela cidade. Estima-se pela Secretaria Estadual de Turismo que a cada dólar investido ou a cada real investido se recupera 15 vezes mais. Em alguns casos, 30 vezes mais cada dólar ou real investido em função de um elemento cultural. Percebeu? Esse elemento cultural, ele agrega a todos. Vamos imaginar que os espíritas também façam a sua marcha em uma escala menor de idade, dá um senso de união, vai provocar uma mudança na geração de emprego, na geração de renda, na diversidade de produtos, de serviços e mercadoria. Qual município não vive com esses recursos de impostos que são gerados? Observe o carnaval da mesma forma, que agrega multidões em uma única linguagem cultural. Uma festa tida como festa profana, mas que tem um marcador nítido, que é a festa religiosa, ou seja, a quarta-feira de cinza. É ela que diz, olha, é momento de parar a folia, porque nós vamos entrar
culturais desse território. Percebe que a cultura é um elemento agregador. Imagina as feiras de exposição que reúne quem produz agropecuária. A feira da indústria e comércio que reúne quem trabalha na indústria e quem trabalha no comércio, enquanto identidade laboral. Então, as identidades são elementos que enriquecem as localidades. Realmente é um aspecto muito interessante da gente se ver. Então, seguimos aqui para a nossa segunda pergunta. Só um minuto. Aqui, segunda pergunta do nosso aspecto cultural. Nossa penúltima pergunta. De que forma a diversidade cultural pode estimular o diálogo, o respeito e a cooperação entre diferentes grupos, ajudando no crescimento coletivo? Primeiro, parte da necessidade do reconhecimento dessa diversidade, né? E depois é porque dá o senso de união. Estudar a história e compreender como todos esses povos e culturas formaram, estão se formando, se mantendo no território, é algo que agrega, não é algo que subtrai, não é algo que se perde, é algo que se ganha. Então, a partir daí, traz essas características do crescimento mútuo, que é importante para um país multifacetado como o Brasil. Certo. No caso já a nossa última pergunta, ela repete um pouco do que foi visto nosso contexto histórico. Ela basicamente repete a pergunta, só que com outras palavras. Então, que risco uma sociedade corre quando ignora ou muda o seu passado ao planejar o futuro? Sua voz falhou um pouquinho. Só um minuto, vou repetir. Que risco uma sociedade... internet, talvez. Talvez seja. Que risco uma sociedade corre quando ignora ou muda o seu passado ao planejar o futuro? Olha, a sociedade perde porque enfraquece os laços de pertencimento. Então, com essa sociodiversidade que nós temos, o que nos enriquece, né, quando não bem trabalhado, é igual o patrimônio. Tem que pensar como patrimônio, porque aí a gente preserva, a gente cuida, a gente zela. E quando não é feito dessa forma, nós perdemos exatamente porque o futuro fica muito incerto. Cria-se um limbo, né? Vamos imaginar que a identidade do Instituto Técnico Federal, imaginando esse exemplo, cada um de vocês pegar o sobrenome, estudar a história dos países, construir um painel de qual é a identidade do Instituto Técnico Federal hoje, a partir do sobrenome de vocês. Vocês vão ver vários países, vão ver vários processos e contextos históricos, vão se sentir mais enriquecidos quando vê a própria história em um painel. Imagina isso, uma festa cultural do Instituto Técnico de Educação aí de Rondônia, a partir dessas culturas, com a gastronomia, com a vestimenta, com as religiosidades, com as histórias. Eu acredito que a formação de vocês, jovens, esses centenas de jovens aí que estão sendo formados pelo Instituto, vão levar isso para a vida toda, como reconhecimento, como se sentissem mais pertencentes aos países de origem dos pais, avós, bisavós, tataravós, e pertencente numa perspectiva de enriquecimento da identidade brasileira. Porque vocês vão carregar esses traços para a vida toda. E isso credibiliza um trabalho pedagógico, credibiliza um trabalho de um município que, porventura, venha reconhecer. Imagina a Rondônia um dia decretando o dia de valorização não dos imigrantes, das pessoas que contribuem historicamente com o Estado de Rondônia. É o dia do encontro das nações. Quais nações seriam homenageadas aí no município? Com uma escola de cada língua, ou uma escola que tenha todas essas línguas faladas.
Percebe? Então, isso é de uma riqueza muito grande. Quem ganha é a população. Uma escola de línguas ou um centro de línguas gratuito para todo mundo que quiser aprender a falar o francês, o espanhol, falar espanhol, o alemão, falar alemão, e etc. Segura meia hora. Entende? Então, isso seria muito rico. Justamente como o senhor falou, com esse sentimento de pertencimento, acaba despertando mais a curiosidade e o interesse desses jovens a buscar mais isso, né? Então, realmente é uma parte muito importante esse sentimento de pertencimento dos jovens a essa cultura. Assim faz eles querer buscar mais, entender mais da onde veio a sua origem, a cultura em si. Bom, senhor Reginaldo, assim a gente encerra a nossa entrevista hoje. Muito obrigado pela disponibilidade do tempo do senhor, de todo o conhecimento. Agradeço muito a essa presença do senhor aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, Luana, Matheus, parabéns pela condução da entrevista. 1 hora quase, né? 40 minutos, deu bastante tempo. E faz uso aí para fazer um bom trabalho, tá bom? Muito obrigado. Obrigado. Eu que Parabéns agradeço. pela condução. Certo, desculpa o incômodo, né, pelo tempo que a gente chegou, mas foi pra gente também, foi um grande prazer ter acesso a toda essa vivência do Senhor. E agora, só para a gente encerrar, eu queria que o senhor, no caso, verbalizasse aí a permissão do uso da imagem do Senhor no nosso trabalho, totalmente para fins acadêmicos, tá? Eu, Reginaldo Conceição da Silva, autorizo o uso da minha imagem, da minha voz, para que os alunos possam fazer os trabalhos aí acadêmicos, literários, inerentes às disciplinas do currículo, junto à escola do Instituto Técnico Federal de Rondônia. Certo. Muito obrigado, senhor Reginaldo, pelo tempo disposto com a gente, viu? Eu agradeço muito a presença do senhor. Tchau.